Rafael Procópio, de Brasília, conosco também, Joel. Grande Procópio, ainda falando nessas questões ambientais, mudanças climáticas que estamos enfrentando principalmente aqui no Brasil, e os governos como um todo se mexendo. Os governos estaduais tomando medidas. E ontem nós discutimos aqui, acho que foi com você que eu falei, Ronald, que o governo federal ele precisa ter uma estrutura fixa, uma estrutura que não seja provisória, uma estrutura perene ali, para que seja utilizada em momentos estratégicos. Você precisa pensar no fogo na época de chuva, não é? Claro. Você precisa pensar na falta de água na época de chuva. Como tem que pensar no alagamento, no possível alagamento na época da seca. Para você planejar. Se você tem uma estrutura ali de recursos humanos, de estrutura tecnológica, de maquinário, aeronave, tudo pronto para ser colocado em prática quando necessário for, você consegue agir com mais rapidez. É muito mais fácil de ficar mobilizando aí gente, mobilizando recursos de forma atabalhoada. E junto a isso, você tem a ministra também no meio ambiente que está desaparecida, né? Você tem ouvido falar dela? Não. Pô, um momento desse a ministra tinha que estar com jaquetinha, uniforme de defesa civil, dentro de mata, floresta, ajudando, olhando, fazendo sobrevoo em determinadas áreas. Mas me parece que há pessoas que somem em momentos cruciais. E me parece também que, felizmente, estão se mexendo lá em Brasília nesse sentido. O Rafael Procópio está aqui para isso. Porque estão pensando aí, não sei se estão pensando ou se vão criar mesmo, uma área climática específica em Brasília, com profissionais competentes para lidar com esse assunto, que pode ter certeza. Esse assunto vai estar conosco aqui sempre. Não é um assunto sazonal. Vai estar conosco aqui. É sazonal sim, mas é algo definitivo. Todos os anos nós estaremos falando aqui de falta de água, de seca, de umidade relativa do ar baixa, de incêndio para todos os lados. Como é que o governo pretende se planejar daqui para frente com isso, Rafael? Boa tarde a você, querido. Bem-vindo. Fala, Joel. Boa tarde a você, boa tarde ao Ronald, boa tarde a todos que estão com a gente. Está na hora, né, do governo federal tomar medidas definitivas sobre o controle do clima, enfim, tentar mitigar de alguma forma e quem sabe até reverter as mudanças climáticas. Isso, pelo menos nessa toada, nessa sequência, tivemos uma manifestação do presidente da República ontem nesse sentido. O presidente Lula, lá em Manaus, falou aí que vai enviar em breve ao Congresso Nacional uma medida provisória para criar a autoridade climática no Brasil. Essa criação desse órgão, pessoal, já era uma promessa de campanha e é anunciada justamente em um momento de agravamento da seca e das queimadas no país. A gente sabe que muitas dessas queimadas têm cunho criminoso, mas também são resultado da seca extrema que o nosso país vive e também, é claro, das mudanças no clima como um todo. Esse anúncio, como eu disse, foi feito ontem em Manaus. O presidente da República estava no Amazonas ontem, estado esse que vem sofrendo com sucessivas crises de seca, crises hídricas, né? Como a gente tem trazido, por exemplo, a questão do Rio Madeira, esse rio que também banha o estado de Rondônia. Só para a gente ter uma ideia, a questão da seca no Rio Madeira, ele está abaixo nesse momento no nível de 70 centímetros, algo que nunca tinha sido registrado, ainda mais que toda vez que a gente fala de região norte do Brasil, a gente fala de região amazônica, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de abundância de água, e é justamente o que está acontecendo, o que está acontecendo nesse momento é justamente o contrário. No estado do Amazonas, por exemplo, 61 dos 62 municípios estão em estado de emergência por conta da estiagem. Essa autoridade climática nacional, pessoal, ela, para ser instaurada, ela tem por objetivo apoiar e articular ações do governo no combate às mudanças climáticas. Seria uma conjuntura mais perene, junto, é claro, ao Ministério do Meio Ambiente, para mitigar e tentar reverter de alguma forma tudo isso que a gente vem acompanhando de mudanças no clima. E também teria a criação de um comitê técnico-científico para embasar essas políticas. Até então, não há por parte do governo federal uma ideia dos nomes que vão acabar compondo esse novo órgão, que tem, o que a gente tem nesse momento é uma promessa do presidente da República que nos próximos tempos, nos próximos dias, haverá uma medida provisória sendo enviada ao Congresso Nacional. Só para a gente contextualizar para quem está com a gente nesse momento, uma medida provisória é um texto que tem força de lei, que vem do Poder Executivo, vem do presidente da República, ela passa a valer a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial. No entanto, ela precisa ser avaliada, precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional em um período de 4 meses, então, portanto, é algo que também bate na questão da articulação política do governo, ainda mais em período de eleição. A gente
gente vai ter que acompanhar aí os próximos passos, porque a gente tem uma promessa aí de uma situação mais perene, uma situação constante por parte do governo federal em tentar mitigar aí os efeitos climáticos. Ô, Rafael, mas o que dá para imaginar em cima dessa criação aí da autoridade climática? Dá para imaginar o quê? Profissionais ali de prontidão o ano todo, equipamento, estrutura, tecnologia. Dá para imaginar um complexo mesmo ali, em que muitas medidas serão tomadas? Tem como a gente destrinchar um pouco isso ou não foi dito nada nesse sentido? Olha, Joel, está um pouco ainda incipiente essa questão do que exatamente o governo vai pensar em fazer. Existe, pelo menos, quando a gente vê o presidente da República falar sobre secas históricas, sobre questões climáticas, a gente imagina que vai ser um órgão centralizador e apoiado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. A gente entende que vai ser um órgão que vai ter muito embasamento científico das mudanças, de tudo isso que está acontecendo, e também deve ser algo que existe, que vai contar com o apoio, por exemplo, de defesa civil, de órgãos de controle e combate a incêndios, enfim, ajudar a população que esteja sofrendo de alguma forma com seca. O presidente da República, inclusive, falou ontem que, enfim, lá em Manaus, ele falou de algumas situações de tentar mitigar a seca que está castigando o Estado, disse que ninguém vai ficar para trás, enfim. O que a gente entende dessa autoridade climática é que vai ser um órgão tanto de pesquisa quanto de ações efetivas de combate a tudo isso que a gente está acontecendo. Mas a gente precisa primeiro ver esse texto sendo produzido pelo Poder Executivo para a gente entender exatamente o que está pensando o governo. Lembrando que tem, como eu disse agora há pouco, tem toda a questão política envolvendo a questão climática. Tá bom então, Rafael. Um grande abraço para você, querido. Cuide-se aí. Um abraço. Abraço, pessoal. Até mais. Até logo. Valeu.